Muito bem, que alegria poder estar aqui nesses dias dessa conferência, alimentando-nos da boa palavra de Deus, poder receber alimento. Realmente é uma carência de todos nós. Expressar a minha alegria também desse dia, poder estar aqui no batismo do Jackson. A gente orava por ele, falava com ele, um amigo que Deus permitiu que fizéssemos ao longo do tempo, conhecendo os irmãos aqui. Muito feliz também de poder dar essa pequena contribuição nesse dia. Muito bem, por que a igreja realiza batismo? É uma pergunta. A palavra de Deus nos mostra que o Senhor Jesus Cristo, após a sua ressurreição, Ele ensinou, Mateus 28, aquela grande comissão que diziam por todo mundo pregando o Evangelho a toda criatura, e aqueles que crescem no seu nome fossem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Mateus ainda registra, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então a igreja não oferece batismo. A igreja batiza pessoas que foram salvas, que através do arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo, crendo nele, na suficiência dele. Essas pessoas então demonstram no caráter delas mudança de vida. A essas pessoas desejarão se identificar com o Senhor. Então nós vamos pensar em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, eu vou usar um texto como referência. Atos capítulo 2 é o início, a primeira pregação do Evangelho. A primeira pregação do Evangelho, seguida de resultados de pessoas salvas. Eu vou marcar o tempo aqui, que esse tempo não seja longo, bem pequeno. Primeiramente, verso 37, nós vamos ler até o 43. E ouvindo eles isso, compungiu-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. É somente essa pequena leitura que desejamos ler e compartilhar um pouquinho desse tempo aqui. A igreja sendo formada depois do dia de Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição do Senhor. Nós sabemos que o Espírito Santo batizou em um corpo aquele pequeno grupo de cristãos que esperavam a promessa que o Senhor Jesus havia feito. Mas eu quero me ocupar nesse momento, pensando sobre o batismo. A palavra batismo, ou batizo, ela é uma palavra grega, e ela quer dizer mergulhar em água, mergulhar totalmente, mergulhar uma pessoa, emergir em água, submergir,
A ideia que Paulo usa, sepultado com ele na morte pelo batismo. A ideia de alguém sendo sepultado, colocado no túmulo. O batismo, ele é uma identificação do salvo com o Senhor Jesus. Vou falar por quê. O apóstolo Paulo, falando aos Colossenses, Paulo está falando com os Colossenses, ele fala sepultado com ele na sua morte. A primeira coisa que acontece com o salvo quando ele crê no Senhor Jesus, quando ele crê pela fé no Senhor Jesus, ele está aceitando que aquele castigo que o Senhor Jesus recebeu na cruz do Calvário era o seu castigo. Aquela morte que ele sofreu era a sua morte. Ele crê que o Senhor Jesus Cristo o substituiu naquela cruz, morreu no seu lugar. Ele é o seu fiel substituto, pagou o preço pelo meu pecado. Automaticamente, quando eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu estou aceitando aquela morte como sendo a minha morte, morrendo com Cristo. A ideia de morrer parece que não é algo que nós absolvemos com muita facilidade. Nós não queremos morrer, mas a ideia de morrer para o pecado, morrer para tudo aquilo que nos segura, que nos torna prisioneiros, servos do pecado. E Paulo então fala aos romanos, andando em novidade de vida. Não é algo que vai começar depois que eu descer as águas, é um começo que começou bem antes. Eu fui salvo, eu fui salva. Essa novidade de vida começa em mim. Há uma palavra chamada metamorfose, mudança. Um pequeno largato, uma largatinha entra num casulo, passa ali um período e de repente sai uma borboleta colorida, bonita. Antes uma largatinha feia, agora algo lindo, chamado novo nascimento, gerado de cima, no nosso interior, aonde ninguém está vendo. Você se converteu a Cristo, você olha no seu rosto, no dia seguinte você é o mesmo Jacques, o seu físico é o mesmo, mas por dentro há um novo homem, há uma nova vida, há alguma coisa que me leva a viver uma vida de temor, há uma nova vida que me leva ao abandono de práticas espontânea, não é algo que é imposição, é mandamento, é regra, não. Eu sou uma nova criatura e eu começo a andar em novidade de vida. Eu começo a expressar essa vida, e essa vida é expressa visivelmente agora no meu caráter por fora também. Não é só interior, não é só por dentro. Começou por dentro, mas irradia para fora essa nova vida. O texto que nessa noite eu estou citando aqui, Pedro está pregando o Evangelho. Eu fiz aqui, irmãos, um pequeno esboço. Eu contei, alguém diria 4 colunas, que começaria com a doutrina, com a comunhão, com o partir do pão e com as orações. Eu acrescentaria mais 3: a pregação do Evangelho, com a salvação. Segundo, o batismo dos que foram salvos, a segunda coluna. E em terceiro lugar, foram agregados quase 3.000 almas. Foram agregados quase 3.000 almas formando aquele corpo. Eu quero gastar uns minutinhos aqui falando desse versículo 37. Primeiramente,
As pessoas que são batizadas, são pessoas salvas. E que nós vamos pensar aqui nesses minutinhos. Ouvindo eles isso, compungiu-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? Houve um dia, eu tenho certeza que o Jacques poderia falar isso na vida dele. Houve um dia que uma pergunta saiu na sua mente. Ele sentiu a sua miséria. Ele sentiu quão miserável ele é, quão distante de Deus ele está, quão pecador ele é, que o seu pecado estava levando ele a passos largos para o inferno. É impossível que alguém seja salvo que não sinta o peso dos seus pecados, a sua culpa. A palavra compungir-se em seu coração. O Evangelho é a palavra viva de Deus, essa palavra que penetra o mais profundo do ser humano, vai na nossa alma, na nossa consciência. Essas pessoas aqui estavam ouvindo acerca do Senhor Jesus Cristo, da sua morte em Jerusalém, e era algo muito recente ainda, não havia muito tempo. Eles sabiam do que Pedro estava falando, e nessa noite aqui, eu tenho certeza que muitos de vocês sabem o que nós estamos falando, de quem nós estamos falando. Compungiu-se em seus corações. A palavra compungir aqui é ferir, é causar ferida, é de alguma maneira tocar em nós. A palavra de Deus toca o nosso ser. Eu li algo que antes do Evangelho nos curar, ele tem que nos ferir, ele tem que falar conosco. O Evangelho falou profundamente a essas pessoas que estavam ali em Jerusalém, ouvindo o Evangelho. O Evangelho é boas novas dos céus. O Evangelho são boas novas de Deus para o pecador, dizendo: Ele está interessado em você, Ele deseja salvar você, Ele deseja tornar você um cidadão do céu. Boas novas. Deus quer comunicar essas boas novas ao seu coração. O Evangelho não oferece uma nova religião, um novo estilo de vida. O Evangelho, ele apresenta ao homem a sua ruína, o seu pecado, a sua morte. E eu vou dizer nessa noite, desses minutinhos, só tem duas formas: ou você reage ao Evangelho, ou você rejeita a mensagem do Evangelho. Essas pessoas reagiram. Que faremos? Nós estamos incomodados, nós estamos sentindo culpados diante de Deus, nós estamos sentindo o nosso pecado, nós estamos sentindo a nossa miséria, os nossos pés estão impregnados no inferno, como diz Provérbios. Provérbios diz isso: os teus pés caminham para a morte, e os seus passos estão impregnados no inferno. É sentir a perdição muito perto. São pessoas que estão sentindo muito perto o que é ser verdadeiramente perdido. Eu queria usar a palavra de um salmista. Olha o que ele diz no Salmo 116, uma palavra que esse salmo fala, e versículo 3. Eu não sei se o Jacques sentiu isso, mas houve um período na minha existência que eu senti isso aqui. Eu senti verdadeiramente isso aqui. Ele diz assim: cordéis de morte se cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. O nosso pecado nos leva por caminhos apertados, caminhos escuros. É necessário que um dia da nossa existência nós tenhamos que enfrentar, sim, quão pecaminosos nós somos. Então ele diz aqui: então eu invoquei o nome do Senhor.
Eu invoquei o nome do Senhor, diz: ó Senhor, livra minha alma. Que dia memorável, que dia inesquecível, que dia precioso, aquele dia em que eu pude olhar para a cruz do Senhor Jesus Cristo e ver ali aquele que morreu no meu lugar, pagou a minha conta, pagou a minha dívida, e agora eu posso, pela fé, ser salvo. Essas pessoas sentiram o peso dos seus pecados, quão pecadoras eles eram, quão miseráveis eles eram. E eu quero dizer que na pregação do Evangelho, o pecador tem que sentir a sua culpa diante de Deus. Me lembro de algo que li enquanto um irmão pregava. Uma senhora que sentava naquele auditório, quando aquele pregador termina toda a reunião, e aquela mulher disse, enquanto o Senhor pregava, enquanto o Senhor falava do Evangelho, eu sentia o meu estado de perdida, a minha verdadeira condição de uma mulher perdida, que só merecia o inferno. Mas eu quero nessa noite mudar esse destino da minha alma. Eu quero confiar nesse Cristo que o Senhor anunciou nessa noite. Pessoas reagem ao Evangelho, e pessoas estão reagindo, e você pode reagir de alguma maneira. Eles perguntaram: o que faremos? E Pedro então responde: arrependei-vos cada um de vós. Não é porque o papai é crente, não é porque a mamãe é crente, e eu vou ser crente automaticamente. Eu preciso ser salvo. Eu preciso ser salva. A fé do meu pai não vai me levar para o céu. Eu preciso ter a minha experiência pessoal, única. Eu preciso. Cada um de vocês filhos aqui nessa noite, cada um de vocês filhas, vocês precisam ter a experiência pessoal, cada um de vocês, sentir a sua culpa, sentir o seu pecado, cada um de nós. Ele está dizendo: cada um de vocês arrependa. Agora ele fala: sejam batizados. Sabe por que Pedro está tocando no batismo aqui para esse grupo de pessoas, ou para essa multidão? Eles haviam crucificado o Senhor Jesus. Naqueles dias, alguém aceitar a Cristo, automaticamente assinava um atestado de óbito. Sabia que o mundo iria perseguir, sabia que o mundo iria torná-lo o seu pior inimigo. Porque o batismo não salva, o batismo não remove o pecado. Não é isso que Pedro está dizendo. Pedro não está ensinando nada diferente do que o Senhor Jesus ensinou. Ele não está ensinando um método novo, sendo batizado em nome do Senhor, na autoridade do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na autoridade, no que ele já ensinou nos Evangelhos. Agora, eu quero caminhar um pouquinho. Versículo 40. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. A palavra na atualizada, irmãos, eu vou pegar uma carona nessa palavra: separai-vos. Vocês creram? Vocês são salvos mesmo? Então haverá uma diferença, haverá uma mudança no curso da vida. Separai-vos dessa geração perversa. O mesmo Evangelho que nos salva, nos separa. O mesmo Evangelho que nos dá, podemos dizer, clareza para ser salvo, nos mostra que há um caminho diferente. O dia seguinte, vocês vão se separar dessa geração perversa. É o verso 40. E com muitas outras palavras dizia, testificava e os exortava: salvai-vos dessa geração perversa. Sabe, irmãos,
naqueles dias, eu creio que não se demorava muito a se realizar batismo. Por que será que em nossos dias, às vezes há uma necessidade de esperar, irmãos, os frutos pacíficos de nova vida? Irmãos, talvez coisas tenham acontecido, pessoas sendo batizadas que nunca nasceram de novo, que nunca demonstraram mudança de caráter na vida, e a igreja então sofre com isso. Irmãos, não sejamos apressados, não precisamos correr, não precisamos adiar muito, mas também não precisamos correr para isso. Aquelas mudanças foram visíveis, foram quase 3.000 almas. Agora observa bem, de sorte que foram batizados, e eu quero destacar aqui, irmãos, os que de bom grado, houve convicção, certeza, pessoas convertidas verdadeiramente, pessoas que o coração deles acompanharam a fé, a profissão. É provável que na conversão você não derrame nenhuma lágrima, porque não envolve o meu sentimento, envolve a palavra de Deus, a certeza, eu sou salvo. Mas é provável que na salvação de alguém derrame muitas lágrimas, porque como aquela mulher chorando aos pés do Senhor Jesus, sentindo quão pecadora ela era, quão suja ela era, e quão grande Salvador Ele era. Essas pessoas agora desejam me identificar com o Senhor. Eu quero me identificar com o Senhor. Houve uma transação na minha salvação entre mim e Deus, lá no meu coração, lá na minha alma. Mas nessa noite, a semelhança do Jackson, eu quero ir às águas do batismo, para que os meus amigos, as minhas famílias, eles possam saber, há uma união entre mim e Cristo. Eu estou intimamente ligado com Ele, e vou dar esse passo de fé, descendo as águas do batismo. Já aconteceu a nova vida em mim. Eu vou ser mergulhado naquele tanque ali fora, eu vou sair daquela água. Eu quero que vocês saibam que eu estou unido com Cristo para até o fim da minha vida. Essa era a expressão que o batismo de fato representa. Primeiramente, são dois sacramentos, o partir do pão e o batismo, que o Senhor tem ensinado. Que pessoas nessa noite aqui possam sentir, possam pensar. Se há pecadores aqui nessa noite, se há pessoas aqui não salvas, filhos de pessoas salvas, que você avalie a sua vida, que você pense nisso. Deus deseja salvar você. Ele quer comunicar essa vida a você, mas é necessário que você também pergunte: o que faremos? Nós estamos sentindo o nosso pecado, nós estamos caminhando para a eternidade, para a morte. Até hoje eu nunca declarei a minha fé. Eu acompanho os irmãos, eu vou para a reunião, eu assisto a reunião, mas eu ainda nunca tive uma decisão verdadeiramente minha, pessoal. Eu vou dizer algo ao terminar aqui. Talvez seja assustador. Lá no inferno está cheio de pessoas que esquentavam bancos de reuniões, de locais de reuniões, que cantavam hino de cor, que sabiam um texto bíblico de cor, mas nunca converteram verdadeiramente a Cristo. Que não haja nenhum insensato, nenhum louco. Que essa boa palavra de Deus possa também compungir o seu coração. Que assim seja. Amém. Amém.